Alô, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado aí por sua audiência em mais um programa. Vamos lá? Vai compartilhando aí, viu? Vai compartilhando aí. Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Você tá vendo aqui do lado, tá? Forrest. Rum. Corra, Forrest. Corra. É, do filme Forrest Gump, né? O protagonista foi o Tom Hanks. E tem um momento em que ele, perseguido, ele tinha uma deficiência em suas pernas, a namorada dele grita para ele correr. Aí ele começa a tentar correr e aí ele se livra dos instrumentos que mantinham a perna dele ereta. Eu aconselho, quem não viu esse filme, é sensacional. É maravilhoso esse filme, é uma lição de vida impressionante. E tem um momento, né, que ele vai pro exército, vai pro Vietnã, e o sargentão chega para ele: Forrest, você é o melhor da tropa aqui, Forrest. Aí ele chega e fala: ô Forrest, você é um idiota. Não, senhor. Por que você não é um idiota, Forrest? Porque idiota, sargento, é quem faz idiotice. Idiota, sargento, é quem faz idiotice. Isso ficou assim muito gravado e algumas vezes, inclusive em meus programas, eu utilizei. Porque parece que é como se caísse na cabeça de muita gente. O idiota é o que faz idiotice. E neste momento, eu é que estou me sentindo assim meio idiota. Meio idiota. E eu vou dizer por quê. Recebo uma ligação, minha filha, em outro estado, tinha ido ao cinema. Ela entrou no shopping, sem passaporte de vacina, não precisou apresentar nada, porque não é mais necessário em São Paulo apresentar passaporte de vacina. Só teve que usar máscara dentro do cinema porque era local fechado. Beleza. E me menciona que na sala de aula abriram janelões na faculdade dela e decidiram também que não precisa mais máscara. Lembrando que São Paulo aboliu a máscara. São Paulo aboliu a máscara. Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí eu fico aqui a me perguntar, eu sou idiota? Quem é idiota? O cientista de lá é mais inteligente que o cientista daqui. Eu estou no estado de Pernambuco. O cientista de lá é mais eficiente, ele tem uma ciência melhor, ou ele é um idiota? Ou nós aqui que somos idiotas? Quem é o idiota dessa história? E por que a ciência, que deveria ser uma situação de exatidão para todos, ela tem essa mudança de estado para estado? Até porque eu acompanho desde a semana passada com vocês aqui toda a movimentação da abertura na questão da Covid e demonstrei para vocês que todos os estados que retiraram máscara retiraram baseados em questões científicas. Nenhum estado retirou máscara sem reunião com o comitê científico. Rio de Janeiro foi assim, São Paulo foi assim, Distrito Federal foi assim, Minas Gerais foi assim. Sim. E por que cada um quer fazer um negócio diferente? Me diz, nós somos idiotas, é? É isso que vocês querem dizer? Nós somos idiotas? Não sei. Havia muita expectativa que Pernambuco avançasse na questão de máscara, na questão de público. Um avanço ínfimo. Inclusive, considero até que não foi avanço, foi até um retrocesso. Até um retrocesso. E eu digo por quê. Tá? Na questão de público em eventos, em estádios, apenas a questão da exigência do teste, mas mantiveram o passaporte da vacina. E pior, mantiveram o passaporte da vacina, vê só isso aqui. Aqui, ó.
Pernambuco continua exigindo o uso de máscara, flexibiliza teste para entrada em eventos. As novas flexibilizações do plano entram em vigor a partir da próxima quarta-feira, 16, com validade até 31 de março. Reavaliação sobre retirar a máscara só acontece a partir do final de março. Segundo o secretário estadual de saúde, André Longo, no fim de março deve haver espectro melhor de observação. E por que eu digo que houve até um retrocesso? Porque eles agora vão passar a exigir a terceira dose, ou a chamada dose de reforço, a partir de jovens de 18 anos de idade, no estado de Pernambuco. 18 anos de idade você já vai ter que tomar 3 doses para entrar até numa padaria. A verdade é essa. Nós somos idiotas. Não é possível. Olha ali, ó. Forrest. Hein, Forrest? Corra, Forrest. Nós somos idiotas, é? Quer dizer que São Paulo aboliu tudo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal. Eu, inclusive, acompanhei algumas coletivas, cheguei a colocar aqui trechos das coletivas dos comitês científicos desses estados. E Pernambuco? Bom, Pernambuco está com 19,9% de desemprego, é o maior desemprego do Brasil. E Pernambuco? Corra, Forrest! Eu ainda vou voltar nesse assunto na questão de proibições de aberturas pelo mundo, até porque eu acho um absurdo que no estado de Pernambuco você, para entrar numa padaria, tenha que exibir passaporte de vacina e você entra no aeroporto, viaja e não precisa mostrar passaporte de vacina nenhum. Você, por exemplo, para viajar para o Reino Unido, você, a partir do dia 18 agora, não vai precisar mais sequer mostrar passaporte de vacina. A Inglaterra. Nós somos idiotas, não? Parece que nós somos idiotas. De qualquer maneira, deixa eu entrar aqui no cancelamento do filme do Porchat e o Danilo Gentili. Olha só aí, ó. Ministério da Justiça suspende a exibição do filme de Danilo Gentili. Longa-metragem de 2017 é acusado de fazer apologia à pedofilia e a multa diária chega a 50 mil. Eu estou aqui com um documento que foi publicado no Diário Oficial e o Twitter do ministro da Justiça. Por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, determinou cautelarmente que as plataformas que possuem o filme Como se tornar o pior aluno da escola em seu portfólio suspendam sua exibição imediatamente. O não cumprimento resulta numa multa diária de 50 mil reais. E, inclusive, o ministro botou aqui, ó, o processo administrativo e o Diário Oficial, viu? Já está no Diário Oficial, o documento é esse aí, ó, tá? Sobre essa questão aí do filme. Concorda? Não concorda? Bom, é aquela história que eu falei ontem aqui para vocês. Naquele programa da Jovem Pan Morning Show, que é uma emissora de rádio que virou televisão, né? O Danilo Gentili deu uma entrevista. E aí ele falou, olha, eu fiz o livro em 2009, o filme ele foi exibido em 2017 e entrou na plataforma do Netflix este ano, no início deste ano. Quando entrou na plataforma, ganhou visibilidade. Até então não tinha visibilidade. E ele esclarece essa situação. Acompanhe e vai comentando aí. É o seguinte, é uma coisa que eu passo desde o governo anterior, mas eu acho que as coisas estão até regredindo um pouco, né? Porque no governo anterior, a pergunta que se fazia é qual é o limite do humor? Agora já estão fazendo a pergunta qual é o limite da ficção? Qual vai ser a próxima pergunta a ser feita? Se eu tiver espaço aqui, eu só gostaria de ler um trecho do meu livro,
que é da onde o filme foi inspirado. Então, o livro que o filme foi inspirado é esse daqui. Ele simula um caderno de um ex-aluno de uma escola que passa dicas. Então, é um livro de comédia, de coisas, aliás, que a molecada de hoje nem faz mais. Como, por exemplo, como fazer um trabalho na biblioteca trabalhando menos, como colar em prova, umas coisas até meio analógicas para a geração de hoje, que o livro é de 2009. Mas o âmago desse livro, que é também o principal do filme, da cena, ele está nessa página aqui, que ele diz o seguinte, que o pior aluno da escola é aquele, isso no conceito do livro, o pior aluno da escola é aquele que não repete o que todo mundo faz só porque é modinha, nem acredita em qualquer caga-regra só porque ele é uma autoridade, líder, professor ou diretor. Então, o que permeia o livro é sempre se questionar por que devo obedecer. E a cena em questão, ela é exatamente sobre isso. Sobre uma pessoa que se apresenta como o melhor aluno da escola, que seria uma autoridade, pedindo coisas abjetas e absurdas para os alunos, que não obedecem e obedecem ao livro e não obedecem ao cara só porque ele é uma autoridade. Então, na verdade, em momento algum, o filme faz apologia à pedofilia. O filme vilaniza a pedofilia. O filme mostra que não é porque alguém se diz professor, diretor, que você deve obedecer sem questionar antes, porque nem toda ordem vindo de uma autoridade ela é genuína, nem toda ordem deve ser obedecida. Então, o filme é sobre isso, sobre pessoas que se aproveitam de um discurso falso moralista, pessoas que se aproveitam de um discurso politicamente correto para fazer as maiores barbaridades do mundo. Então, nós devemos sempre questionar essas pessoas. Porque o filme já está na Netflix, já tem uns 2, 3 meses. Também não é que chegou lá agora e foram ver. Já faz tempo que está na Netflix o filme. Bastante tempo. Aliás, a gente está no Brasil. Já faz quase 5 anos que o filme está pirateado no YouTube. Qualquer um tem acesso. Não é que chegou agora acessível a todo mundo. Eu tenho meus palpites porque isso está acontecendo. Eu acho, né, que isso está acontecendo porque, primeiro, é ano de eleição. As pessoas... Existe, sim, uma coordenação. Porque, do jeito que foi feito, vocês vão ver que foi editado. Nem a cena completa está lá. Eles editam uma cena dentro de um filme. É só aquela partezinha para dizer que aquilo é uma apologia a uma coisa que, na verdade, o filme está criticando e se colocando contra. Então, existe método. Isso já aconteceu várias vezes, não só comigo, como com outras pessoas. Então, quando a gente tem uma pessoa que é mais independente, que não faz parte de panela de político A ou B, esta panela se volta contra a pessoa, porque precisa se anular. Já faz tempo que pedem a cabeça do meu emprego, se não é por isso, é por outra coisa, é por tuitada, agora é por... Não acharam nada contra mim, foram pegar um filme de 2017. Tem também a questão que eu acho aqui que tem a ver, tem uma certa cortina de fumaça, porque não é à toa, olha o método, isso começou a ser incubado num domingo de tarde para noite. Para quê? Para que na segunda-feira pautasse a semana. Isso é um método. É um método, porque como eu já passo por máquinas de assassinato de reputação há muito tempo, as coisas são muito claras para mim. Eles pegam, e aí quando pauta a semana, isso vira uma cortina de fumaça, porque é justamente naquela semana que está todo mundo puto com o preço da gasolina, está todo mundo puto com o preço das coisas no mercado que aumentou, né? Então, não é coincidência que um filme de 5 anos atrás foi tudo que acharam contra mim, que foi cortado milimetricamente, que foi pulverizado em grupos também de eleitores e simpatizantes do governo, grupo de cristão, grupo de quem se escandalizaria com isso. São pessoas que nunca viram filme, não viram a cena completa, e não é coincidência que foi feita no domingo também. Agora, se eu ainda tiver um espaço aí, agradeço, só queria dizer que o filme passou por todos os crivos dos órgãos competentes. Eu viajei até Brasília e eu exibi o filme junto com o comitê do órgão classificatório. O órgão classificatório viu o filme e me deu censura há 14 anos. Por que eles me deram censura há 14 anos? Porque eles não viram uma cena de 5 segundos editada. Eles viram 1h30 de filme. Eles viram o contexto todo. Inclusive, na ocasião, me parabenizaram. Falaram, a gente gostou do filme, o filme traz uma boa mensagem.
É um filme bom. Eu contei outro para vocês que até aquele pastor, né, o tal do Marco Feliciano, que é deputado, ele tinha elogiado esse filme em 2017. Em 2017, tá? Quando saiu. Aí, quando começou a repercussão, ele tirou o elogio. Tirou o elogio, disse que estava. Parece que foi do quarto e aí não viu. Que tirou inclusive o Twitter. Ele tinha tweetado, pegaram o Twitter dele daquela época e tiraram o Twitter. Mas a repercussão é muito grande. A repercussão é muito grande. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu vi só o trecho, né? Eu não posso aqui comentar com vocês se está fora de contexto, se não está fora de contexto, tá? Eu só vi o trecho, tá? O trecho para mim é meio pesado e é exatamente esse trecho, o trecho da bronca. Veja. Eu te falei que era melhor estudar, Pedro. Não falou nada. Como assim não falei? Se não fosse culpa sua, não estaria aqui agora. Calma, meninada boa. Que isso? Vocês são amigos. Amigos não brigam. Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem uma punheta pro tio. Meu Deus do céu. O quê? Nem ferrando. Isso, preconceito nessa idade. Meu Deus do Gente, é céu, super cara. normal. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. Cara, que Uma juventude absurdo. retrógrada. E aí? Você não tá pensando. Eu não Como se tornar o pior aluno da escola, no Netflix. Eu não te coloquei nada. Como você me colocou? Quem pediu pra eu vir aqui junto com você? Eu, mas é pra me ajudar. Meu Deus do céu. Não. Você acha que eu vou fazer isso? Não. Ai, meu Deus, quanta feia! Meu Mas você vê aí, né? Tem a desculpa, tem a história, tem o pedaço do filme e o Ministério da Justiça suspendeu a exibição, deve fazer uma nova análise dessa situação. Tá aqui o documento também, ó, do ministro Anderson Torres, ele publicou essa situação, suspendendo, inclusive estabelecendo multa para a plataforma de streaming que não retirar. E na entrevista que vocês ouviram do Danilo Gentili, vocês notaram, não? O filme foi pirateado, tá no YouTube. Eu não sabia. Nem perdi meu tempo para ver, né? Nem perdi meu tempo para ver. Agora, é um assunto tão polêmico que uma das diretoras da empresa de comunicação onde ele trabalha, diretora mesmo, que inclusive é herdeira, né? Vamos dizer assim. É herdeira. É uma das filhas do Silvio que não aparece muito na mídia porque não apresenta programa. Ela é diretora mesmo. Mas ela quando viu essa situação, ela própria colocou um trecho no Twitter dela, né, reprovando a situação. Ela reprovou a situação. Ela achou muito pesado, tá? E se é pedofilia ou pornografia, estão falando muito em pornografia, tá? Se é pedofilia, se é pornografia, a verdade é que a faixa etária deve estar errada. Não dá para um filme nesse tipo de situação ficar nessa faixa etária. Vamos ver se vai haver alguma modificação. Isso, pelo que eu tenho visto dos entendimentos e das opiniões. Tem gente também dizendo que não tem nada a ver, que menino hoje com 14 anos já sabe de tudo isso. Tá? Tem gente também falando isso, que é hipocrisia e tal, você pode colocar sua opinião, não tem importância. De qualquer maneira, quando foi questionada essa diretora, que é uma das filhas do Silvio, que é herdeira, né, essa diretora, quando ela foi questionada, né, porque houve a entrevista, houve a reação do Pochá, do Gentili, quando ela foi questionada, ela disse o seguinte: essa aqui é minha opinião como mãe. Tá? Eu não estou aqui falando que eu sou empresária, eu não estou aqui dizendo que eu sou diretora de veículo de comunicação nacional. Eu estou aqui dizendo, como mãe, um filho meu assistir esse tipo de filme. Tá? Ela colocou com muita clareza essa situação. Agora, que nós precisamos usar, né, da mesma medida
em diversas situações desse país, está muito claro. Está muito claro. Não adianta quando a gente fala de uma situação dessa, que está na lei, está na legislação. Tá? Se houver algum tipo de abuso com criança, tem que ver também, porque já que tem criança, né, toda criança que vai participar de um evento tem que ter autorização do juizado da criança e do adolescente. Eu lembro, por exemplo, aqui no nosso estado de Pernambuco, uma menina despontou, assim, de repente, como MC, né, ganhou o público, só que para se apresentar em algumas casas de show, ela não conseguia, até ficar maior de 18 anos. Se apresentar para cantar. Para cantar. Quanto mais fazer um filme com esse tipo de situação vexatória. Provavelmente, eles tiveram autorização do juizado para fazer filme com criança. Mas qual juiz que daria autorização para uma criança ouvir esse tipo de situação e depois ainda comentar, que isso eu não coloquei, ainda tem comentário sobre o pirulinho lá do cara, né? O menino faz comentário, como se tivesse caído na história. Então ainda tem essa situação no filme, tá? Então é uma coisa muito séria, mas como eu disse, nós temos aí eventos que foram interpretados como arte nessas plataformas de streaming, colocando Deus de uma maneira, Nossa Senhora de outra maneira, Jesus Cristo. Isso é em pleno Natal. Em pleno Natal. Tá? Houve protesto das religiões evangélicas, de alguns padres católicos, de religiões cristãs. Tiraram? Não. Processaram? Não. Então é o seguinte, 2 pesos, 2 medidas. Se é para tomar atitude, tem que começar a tomar atitude de acordo com a lei. De acordo com a lei. Agora, quando a gente não tem exemplo, nem nada de cima dos ministros do Supremo, 2 pesos, 2 medidas, aquela coisa da justiça cega, mas pesando para lá assim. Uma vergonha. Vergonha a justiça brasileira. Eu vi, inclusive, várias manchetes e vi comentários de alguns colegas jornalistas. Não vi de órgãos de classe, viu? Não vi nenhuma defesa de órgão de classe. É interessante, né? Esses órgãos de classe dos jornalistas, eles são ligados a quê, hein? Não, eu estou perguntando. Porque é o seguinte, teve um ministro agora que pediu a extradição de um jornalista que praticou um crime muito sério. Falou dele. Não pode mais falar. Não existe liberdade de expressão. Se falar desse povo, agora, se for um outro que fale ou faça de outra maneira, ou fale de outra pessoa, aí não tem problema. Justiça não pode ter 2 pesos, 2 medidas, não. Justiça tem que julgar de acordo com a lei. Agora, a gente já viu aí, 2016, 2017, vários ministros, não é um só não, falando sobre os bandidos, os políticos safados, canalhas e parará, se apoderaram do Brasil, era um plano de poder e eles soltaram todos. Eu comecei falando sobre a situação aqui do meu estado, Pernambuco, 19,9%, segundo o IBGE, de desemprego medido até o final do ano passado, durante todo o ano de 2021, ora Pernambuco primeiro lugar, ora segundo lugar, primeiro lugar Bahia. Bahia, Pernambuco, Bahia, Pernambuco, Pernambuco, Bahia. Desemprego. Né? Agora a gente pensava que haveria uma folga nessas restrições, coisa pouca. Inclusive, estabeleceu-se agora o passaporte de vacina. A pessoa tem que se vacinar com 3ª dose a partir de 18 anos. É aquela história que eu disse, você não consegue em Pernambuco entrar numa padaria, porque você tem que mostrar a 3ª dose, mas você entra no aeroporto, pega um avião e vai até para a Inglaterra. Eu vou mostrar isso aqui no programa. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, fora da questão da idiotice, né, do Forrest Gump que eu falei para vocês, né, sobre os idiotas, é aquela fala do Einstein, em 1933, se não me falha a memória,
que ele descreveu que loucura é você fazer tudo igual e querer resultado diferente. Fazer tudo igual e querer resultado diferente. Já temos aí ao longo dessa pandemia resultados de pesquisas, inclusive uma meta-análise da Johns Hopkins, uma meta-análise que é o grau mais alto de evidência científica, meta-análise, demonstrando que lockdown, fechamento de tudo, não resolve, inclusive atrapalha. Atrapalha. E eu estou falando que é meta-análise, é ciência. Não cobram tanto ciência. Pois bem, neste momento, a China, de novo, outra vez, está fechando tudo, inclusive fábricas. A China passa por mais uma onda da pandemia. 27 províncias, regiões autônomas e municípios registraram mais de 10 mil casos de infecções. A variante Ômicron é a que predomina no país. Este especialista diz que a cepa causa infecções ocultas com sintomas relativamente mais leves e que a difícil detecção dos casos tem causado recente surto nas diversas regiões chinesas. Xangai, uma das cidades mais populosas do mundo, enfrenta o pior surto da doença desde 2020 e moradores fazem filas em centros de testagem. As autoridades de saúde isolam prédios residenciais e levam alimentos à comunidade. Na província de Jilin, a população também forma longas filas para a testagem. Quase 90% dos casos foram confirmados na região e os 24 milhões de moradores que vivem no distrito só podem viajar ou deixar o local com notificação policial. Em Hong Kong, uma equipe de médicos e enfermeiros chegou à província de Guangdong para reforçar o atendimento a pacientes, a maioria idosos, em uma instalação comunitária. Vejam comigo o gráfico da China de Covid. Lembrando para vocês que a China é um país fechado. Fechado. Você não consegue ter jornalismo lá dentro. Tá? Você tem uma ideia, nesse momento é mais fácil você obter informações na Rússia, você ter jornalismo na Rússia, do que na China. É muito fechado. Eu já falei para vocês aqui que quando eu estive na China, eu não conseguia entrar no meu Google, não conseguia mandar e-mail. É impressionante. E nos hotéis eles dão desculpa e tal, mas é como, se você entende um pouquinho de internet, de informática, a explicação que eu tive é que o governo chinês tem uma intranet. A internet da China é uma intranet, tá? Todo provedor é do governo. Então, por exemplo, se fosse a TIM, a Vivo, a Claro, essas empresas, elas comprariam internet do governo para distribuir. Mas no final, lá na ponta, quem manda é o governo. Por exemplo, tira o Instagram do ar, tirou. Tira o Facebook do ar, tirou. O Google, eu não conseguia entrar no Google. YouTube, naquela época, quando eu fui na China, inclusive tem uma matéria aí no meu canal de viagem, aí você pode dar uma olhadinha. Então, pois bem, tá aqui essa situação da China, eu acho muito difícil isso aqui ser a realidade, tá certo? Ó, a questão de mortalidade, por exemplo, ó. Aqui, 18 casos, vocês viram aí, fechando tudo. 18 casos, a média 18 mortes, você acha que é realidade? E olha o dado que eles mandam de vacinação. O dado de vacinação, quer ver? Aqui, ó. Eles têm 3 bilhões 160 milhões de doses aplicadas. Tá? Eu já mostrei várias vezes a vocês aqui os dados de vacinação dos outros países, inclusive do nosso país. Não é dessa maneira, né, que a banda toca. 3 bilhões 160 milhões de vacinas, isso mostraria que eles teriam aplicado pelo menos 2 doses em cada cidadão chinês. 2 doses de vacina em cada cidadão chinês. Então por que a China está nessa situação? Se vacinou todo mundo, né? Inclusive, agora há pouco chegou outra informação, a China teve casos em uma outra província, como se fosse um estado, e está fechando tudo também lá. A situação complicou. Vacinou todo mundo, chegaram as variantes agora, a Ômicron e a Delta por lá, e os chineses não sabem o que fazer. Eles só sabem confinar. Confinaram Jilin.
A China ordenou o confinamento dos 26 milhões de habitantes da província de Jilin, onde se registaram mais de 3.600 novos casos em 24 horas, o maior surto localizado de Covid-19 desde o início da pandemia em Wuhan em 2020. Apesar da política de tolerância zero, o país enfrenta uma explosão no número de casos, sobretudo no nordeste da China e nas metrópoles de Shenzhen e Xangai. Neste momento, são vários os países que estão experimentando aumento de casos. Aí você fala assim, então estão fechando tudo feito a China? Não. Não estão fechando. Preocupa? Claro, preocupa. Preocupa. Até porque eu já coloquei aqui alguns médicos falando sobre a questão da vacina e sobre essas variantes. Essa vacina, ela não foi atualizada. Pergunta ao seu médico, vá num especialista. Qualquer um tem que responder para o povo brasileiro. Não pode ficar enrolando, não faça isso, não faça aquilo. Essa conversinha mole. A vacina, ela não foi atualizada para essas variantes. Não foi atualizada. Tá? Você pode até dizer, não, que tome, porque vai evitar a mortalidade. A pessoa tem comorbidade, tem que tomar 1 dose, 2 doses, 3 doses. Estão falando agora na 4ª dose. Tudo bem. Isso é uma outra discussão. Mas que não foram atualizadas, não foram atualizadas. Até porque se a eficiência fosse 100%, simplesmente você tomava, você estava imunizado. A palavra imunizado é uma palavra que está sendo utilizada de forma errada. Você toma vacina, você consegue contrair o vírus e ainda transmite o vírus. Você contrai e ainda transmite. Então você não está imunizado, você não está imune. Né? E na questão da mortalidade é uma outra discussão. Nós temos países aí que estão fazendo balanço que são diferentes. É aquela história que eu falei no início do programa. O cientista de um canto é diferente do outro. São Paulo, por exemplo, aboliu máscara. Distrito Federal aboliu máscara. Minas Gerais aboliu máscara. Rio de Janeiro aboliu máscara. Aí chega Pernambuco, não tira a máscara. E ainda dá um aperto porque quer que, a partir de 18 anos, apresente a 3ª dose da vacina. Agora, vejam vocês. Esses países que estão tendo um aperto agora, estão fechando tudo? Eu vou mostrar para vocês uma reportagem sobre essa situação. Realmente é uma realidade. Estão aumentando casos e provavelmente o Brasil está saindo de uma onda, vai entrar nessa onda. Só que há uma decisão desses países de não fechar mais. O número de novos casos de Covid-19 registados em França está a aumentar. Na segunda-feira, registaram-se mais de 65 mil novas infecções em 24 horas. Apesar disso, as autoridades gaulesas mantiveram o calendário que prevê o fim da apresentação dos certificados digitais e o uso obrigatório de máscara em locais fechados, com exceção dos transportes públicos, hospitais ou lares. Na Alemanha, a pandemia volta a atingir níveis críticos e, de acordo com o governo germânico, a situação vai piorar. O país tem registrado números galopantes de novas infecções, voltando aos níveis do início da pandemia, com cerca de 253 mil novos casos diários. O Reino Unido anunciou que vai iniciar o programa de 4ª doses de vacinas contra a Covid-19 no final de março para pessoas com mais de 75 anos. O país assiste a um aumento de novos casos pela primeira vez desde o final de janeiro. Na Ásia, a Coreia do Sul registrou esta terça-feira um recorde de mortes diárias atribuídas à Covid-19. 293 pessoas morreram em 24 horas. A China está a enfrentar uma explosão de novos casos de Covid-19 inédita desde que a doença apareceu em Wuhan em 2020. Milhões de chineses estão em quarentena. Bom, eu mostrei a China, vocês viram o gráfico da China, né? Deixa eu mostrar aqui gráficos de países onde a imprensa é livre, a informação é livre, onde existe democracia. Vamos para a França? Aqui. A França está experimentando, neste momento, uma leve alta, tá certo? Você está observando aí os novos casos, é uma leve alta. Porque, olha, teve uma alta grande, teve esse pico aí, ó. Agora é uma leve alta. Mas resolveu abrir tudo. Aboliu máscara, certificado de vacina, aboliu tudo, tá? Tá voltando ao normal, daqui a pouco decreta que não tem mais pandemia, vai virar endemia. Na questão da mortalidade, não tem alta, né? Tem, neste momento, uma estabilidade, tá? Vamos ver a vacinação? Ah, vacinação altíssima, aqui, ó.
77,8%. Quase igual ao Brasil. Quase igual ao Brasil, à França. Então vamos lá. Alemanha. A Alemanha, ao contrário da França, a Alemanha experimenta, neste momento, uma alta de novos casos. Por isso que aí a reportagem falou, alta de novos casos. Vamos olhar a mortalidade na Alemanha? Uma estabilidade, né? Embora você veja que no dia 14 você teve um número acima da média, né? 282 mortes. E a vacinação na Alemanha, 75%, similar da França. Similar da França. Vamos dar uma olhadinha aqui no Reino Unido, que abriu tudo. O Reino Unido, assim como a Alemanha, está experimentando uma alta de casos. Está observando aqui o gráfico? Aqui, ó. Tá vendo? Abriu tudo. Então aí você pergunta para mim, Cano, vamos fechar tudo lá no Reino Unido? Vamos olhar a mortalidade. Estabilidade, né? Existe uma estabilidade aqui. Vacinação. Vacinação no Reino Unido, vamos olhar aqui. Você tem aqui no Reino Unido menos um pouquinho que França e que Alemanha, né? França e Alemanha estão com 75%. Agora é pouca coisa, né? 75%, e aqui no Reino Unido nós temos aqui 73%. Né? Não significa grande coisa. Então aqui no Reino Unido, vacinação está dessa maneira. Você tem novos casos, uma alta. E por que o Reino Unido vai... O que o Reino Unido vai fazer com essa alta? Aqui, ó. Isso aqui. E aí? E aí? É o que eu estou dizendo para vocês. As autoridades sanitárias chegaram à conclusão que não adianta fechar, não adianta colocar restrição. É o que eu estou colocando para você. O cientista de Pernambuco parece que é diferente do São Paulo, que liberou tudo, né? Diferente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Distrito Federal. Não é a ciência. Não é a ciência. Reino Unido vai eliminar restrições anti-Covid para turistas no dia 18. Não vai ter mais restrições nenhuma, passaporte de vacina, nada, nada, nada. Você vai vendo aí as manchetes que colocamos, os casos. Reino Unido vai eliminar as restrições. Gente, isso significa, sabe o que significa? Eles estão errados, é? Nós estamos certos. Nós estamos certos. Canadá está tirando o passaporte de vacina. Eu acho que eu sou idiota, né? Ou nós todos somos idiotas? Agora deixa eu falar sobre um assunto que outro dia eu comecei e não retornei. É a questão da investigação de paternidade de uma filha, né, que o Gustavo Lima teria, o embaixador, né? Tá aqui a manchete, ó. Gustavo Lima acha impossível ser pai de jovem, mas vai fazer DNA. Eu acho que a maior prejudicada nessa história é a adolescente, não é a mãe, disse o cantor. Ao Léo Dias aqui, ele falou sobre o processo de paternidade, sobre uma farmacêutica aí que afirma que se encontrou com o Gustavo numa aula de música e que os dois ficaram juntos no ano de 2004. Bom, ela disse que engravidou, né? O problema todo é que o Gustavo diz que isso é impossível. Ele está dizendo que é impossível. E nós só ficamos sabendo dessa história que tramitava em segredo de justiça porque o próprio Gustavo, quando recebeu o processo, ele fez um desabafo no show. Vamos rever? Imagina eu agora, com 32 anos de idade. E ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. Vai dar na Choquei, vai dar na Choquei. E nem dinheiro nem pra comprar um lanche eu tinha. Quem tirou um motel? Cara, eu vou te contar um negócio pra você. Exclusivo Choquei. Eu ainda desisto disso, cara. Você tá doido. Exclusivo da Choquei. O ser humano tá cada dia mais... Então vamos beber, que as coisas tá difícil.
Não é não? Então é isso, turma. Seja feliz por você, pra você. É muito simples, né? Por que que o Gustavo Lima acha que não é o pai? Ele não acha que é o pai porque ele morava em Minas Gerais. Inclusive, a primeira vez que esteve no interior de São Paulo foi com os pais e a data não bate com a idade da moça. A data não bate. Agora, ele vai fazer o exame de DNA não é porque ele é bonzinho não, viu? Deixa eu deixar claro aqui. Ele vai fazer o exame de DNA porque se não fizer, o juiz pode condená-lo. Acontece. Bom, meus amigos, antes de encerrar o programa, chamando a atenção para o nosso site, o cardinal.com.br, e principalmente para a nossa loja, né? Dá uma visitada aí, se você quiser algum produto, pode fazer esse agrado aí. Lembrando que esse link da loja está presente também na descrição aqui do nosso vídeo. Então, tanto você entra no cardinal.com.br ou então vai na descrição do vídeo que tem também a nossa loja. Muito obrigado a todos vocês e um bom dia!